Internautas da JMV-TV, há exatamente um ano, no dia 22 de junho do ano passado, desaparecia a jovem Ariana Donat-Ard. Ela, na época, tinha 16 anos de idade e desapareceu sem deixar pistas. E o principal suspeito passava a ser o seu namorado, Johnny Carsten, então com 22 anos de idade. O corpo de Ariana foi achado praticamente quase um mês depois, no dia 16 de julho do ano passado, após a represa da Tapioca aqui em Timbó, já em adiantado estado de decomposição. Johnny Carsten, nesse dia, no dia 16 de julho do ano passado, acabou sendo preso e liberado meses mais tarde por falta de provas. Johnny sempre negou que fosse o responsável pela morte de sua namorada, Ariana. Doutor Alexandre Serratini é o promotor do júri aí do caso da Ariana, que está completando um ano do desaparecimento dela, né, desapareceu no dia 22 de junho de 2012. Promotor Alexandre Serratini, como é que está o caso aí da Ariana? Se avançou no processo? Como é que está a situação? Salmos, o processo criminal teve declarada encerrada a instrução, né, judicial. E agora nós estamos então na fase das alegações finais. O processo está com a Promotoria de Justiça para justamente fazer uma reanálise da prova produzida até aqui e se posicionar, né, no sentido de requerer então a pronúncia ou a impronúncia do acusado Johnny Carsten. De lá para cá, do ano passado para cá, houve avanço nas investigações, um novo fato que surgiu, doutor Alexandre? Não, encerradas as investigações pela Polícia Judiciária, não houve, do conhecimento da Promotoria de Justiça, nenhum outro fato que agregou alguma outra informação nova ao procedimento. Houveram aí as perícias criminais, alguns questionamentos foram produzidos em Blumenau ao médico legista que fez o exame cadavérico, testemunhas foram ouvidas, o réu foi interrogado e agora realmente nós estamos na fase da reanálise do conjunto inteiro probatório para então, né, decidir para o doutor Ubaldo Ricardo da Silva Neto poder decidir se admite a acusação e remete ao tribunal do júri o processo pelo homicídio que o Johnny é acusado, né, da Ariana, ou não. Essa é a fase da pronúncia, da sentença de pronúncia, que vou falar agora em alegações finais e logo depois o doutor Jeremias Fels, que é quem patrocina, o advogado que patrocina a defesa do réu, também vai falar em alegações finais, vai expor aí o seu convencimento para que o juiz então possa sopesar um e outro e decidir se manda a julgamento ou não. Agora, doutor, este é o processo aqui. Este é o processo crime que apura a responsabilidade do Johnny pelo homicídio. São quantas páginas aí, aproximadamente? Eu acredito que nós devemos ter aí quase umas 800 páginas do processo aí. O processo hoje tem a última página dos autos, 400, a última página é a 421. Existem outros incidentes, como você pode ver aqui, todos esses são incidentes processuais, né? E aí aumenta um pouquinho aí a quantidade de documentos nesse processo. Todas as pessoas que deveriam ser ouvidas já foram, então? Todas as pessoas foram ouvidas, testemunhas, informantes, perícias foram realizadas. A fase judicial, a fase da produção da prova já foi encerrada. E agora estamos analisando tudo que foi produzido para definir se vamos pedir ou não que ele vá a júri. Agora eu pergunto para o senhor o seguinte, o promotor Alexandre Serratini tem a convicção de que foi ele que matou a Ariana? Absoluta, minha certeza é absoluta. Que o responsável pela morte da Ariana é o Johnny Carsten, o acusado Johnny Carsten. Agora, a gente estava falando sobre, dependendo, pode ir a júri popular, e se for aí, qual é a previsão? O ano que vem? Acredito que se o juiz se convencer dessa possibilidade e remeter o processo para exame do tribunal do júri, vamos dizer, transitando em julgado a decisão, até que os recursos, e acho que haverá recursos de minha parte, se o juiz não estiver convencido, e da parte da defesa, se o juiz estiver convencido dessa autoria,
acredito que no ano que vem nós teremos o julgamento do Johnny Carsten aqui em Timbó. Agora, é aquela coisa, o senhor está analisando novamente o processo com calma, minuciosamente, lendo, relendo. Esse é o momento de você buscar todos os detalhes do que se produziu, né? De juntar todos os indícios, montar o quebra-cabeça, né? Para expor aí ao juiz técnico o convencimento do Ministério Público, né? O convencimento da Promotoria de Justiça, né? Que poderá alicerçar a sentença de pronúncia e remeter os autos à análise do Tribunal Popular. Agora é o momento de juntar tudo que foi produzido desde o inquérito policial, as provas que foram produzidas judicialmente, já com o contraditório estabelecido na presença do advogado de defesa também, para alicerçar, para robustecer as razões do convencimento da autoria pelo homicídio que vitimou a Ariana. Agora, logicamente, o advogado de defesa do réu, no caso Johnny Carsten, o doutor Jeremias, continua dizendo que o papel do advogado, ele é inocente. Sim. Não há provas que incrimine o réu, seu cliente. Todo réu tem direito à defesa, né? E é evidente que o defensor de todos os réus vai sempre buscar a inocência do seu cliente, né? E é importante frisar que o advogado ele não tem que se preocupar, ou ele não vai valorar a inocência verdadeira ou a culpa também do cliente. Ele tem que patrocinar a defesa do cliente de modo que a defesa não seja falha. Se chegar em qualquer estágio desse processo judicial e se vislumbrar que o réu por algum momento ficou indefeso, anula tudo o que foi feito após essa verificação e volta o processo lá para o início novamente. Agora, doutor Alexandre Serratini, o senhor... Quanto tempo o senhor é promotor ainda? Eu sou promotor há 18 anos. Primeiro desses 18 anos, é o primeiro caso que o senhor pega, um caso polêmico, um caso como esse do John? Não, infelizmente não. Eu comecei na comarca de Campo Herê, em 1995, e lá no extremo oeste de Santa Catarina, os casos de homicídio não são tão raros como aqui no Médio Vale, né? Então, alguns casos são bem cabeludos, como dizer. Emblemáticos aí. Logo no início, fiz alguns júris em Campo Herê, de casos assim... Houve algum caso semelhante como esse do John? Houve caso do pessoal passar com o trator numa terra para plantar milho, por exemplo, e achar cadáver enterrado. Então, caso em que o réu negava e... Vários. Eu diria até que a maioria dos casos, ou que não é raro, né, que o réu procura se eximir da responsabilidade negando a autoria. Isso é bem comum. Depois que o Johnny acabou sendo preso, ficou no presídio regional de Blumenau, depois em Dayal e foi colocado em liberdade 4 meses após aí achar o corpo e ter sido preso no dia 16 de julho. O senhor chegou a ouvi-lo nesse período todo até agora? Quantas vezes aí, doutor? Somente uma vez. Somente uma vez. No momento em que ele foi interrogado... E nesse cara a cara, assim, frente a frente, o que o senhor achou dele? Assim, uma pessoa estava tranquilo, como é que... Primeiro que ele não encara ninguém. Não me encarou em nenhum momento. Não chegou a encarar. Não me olhou nos olhos, né? Ele desvia o olhar constantemente e respostas vagas, buscando justamente essa fuga, se pode dizer isso, da imputabilidade que lhe pesa, porque ele está ciente que é muito grave a acusação, né? Mas em momento algum ele se mostrou alterado e tal, aliás, muito frio, calculista até eu diria. Nas informações, no caso aí quando houve o desaparecimento, depois foi encontrado o corpo da Ariana no dia 16 de julho do ano passado, sempre dizia que se falava muito, lógico, os comentários são muitos, de que havia uma segunda pessoa ou terceira pessoa envolvida no desaparecimento da Ariana. No inquérito policial, meu caro Salmos, não se provou o envolvimento de qualquer pessoa além do Johnny no desaparecimento e na morte da Ariana.
né? Durante a instrução processual também não se teve nenhum fato novo ou prova que pudesse justificar essa interferência de uma terceira pessoa na morte da Ariana. Então, algo que tudo indica, e a convicção é absoluta, o único responsável pela morte da Ariana é o Johnny Carsten. Agora, na gravação que o senhor requisitou, que a JMV-TV fez, tanto com o Johnny, na época, e com a Maria, do qual o Johnny é pai, a Maria teve um filho com ele, o que o senhor achou dessa entrevista, inicialmente da Maria, ainda? Das mensagens, inclusive, que o Johnny mandava para ela? Me causou uma certa perplexidade o fato de que a Maria, quando foi ouvida aqui no fórum, judicialmente, disse que teria procurado o defensor do Johnny Carsten para dizer que teria sido forçada em alguns depoimentos, para dizer que o que ela teria dito inicialmente, que compromete inclusive a conduta do Johnny, seria mentira. Então isso me causou um certo espanto até, porque ela, na entrevista que ela fez com você, ela manifestou-se claramente a respeito de ameaças que sofria pelo Johnny. E estava disposta a dar o depoimento aí, né? Inclusive registrando o boletim de ocorrência contra o Johnny, certo? Temos gravações de áudios autorizadas pela Justiça, onde o Johnny imita uma voz feminina, ameaça a Maria através da mãe dela, né? E claro, eu não me recordo se ela chegou a prestar o compromisso de dizer a verdade. Me parece que não, me parece que ela foi ouvida como informante. Mas, eu volto a dizer, me causou perplexidade o fato dela vir desmentir, né, fatos comprovados contra o Johnny. Certamente porque é mãe do filho que teve com ele, obviamente, né? No caso do Johnny, para a gente encerrar essa entrevista, bem no auge aí do desaparecimento da Ariana, ele deu uma entrevista também à JMV-TV, que o senhor tem essa gravação, que o senhor viu, assim, achou da entrevista, porque ele mostrava-se até tranquilo, não se mostrou na entrevista abalado, só queria que se achasse o corpo e sempre dizendo que era inocente. Ninguém tinha a certeza, meu caro Salmos, de que a Ariana estava morta quando ele deu a entrevista. O fato dele estar esperando que alguém ache o corpo é mais um dos indícios, dos inúmeros que eu tenho no processo contra o Johnny. Ele não contava com o aparecimento do corpo. Exatamente, de que ele é o autor do homicídio, né? Então, o fato, ele nunca esteve intranquilo, né? E para alguém que disse que amava, que procurou a imprensa para ler um pedido de volta, né, da namorada, que não se mobilizou em momento algum nas buscas pela namorada, demonstrar a tranquilidade, eu diria que ele demonstrou a frieza, né, de que é capaz para encobrir tamanha atrocidade praticada contra a Ariana. Até o pai da Ariana, o Mércio, na entrevista que ele deu também, o que chamou a atenção do Mércio foi de que ele só se manifestou, foi procurá-lo um dia depois e não mostrou aquela preocupação. Não, vou ajudar, eu quero me empenhar porque sou o maior interessado em solucionar esse caso. Para quem ligava 2, 3, até 10 vezes por dia para a namorada, ligava para o pai da namorada, né? E que disse que naquela fatídica sexta-feira, porque no dia 22 de junho era sexta-feira, né? Não ligou na sexta, não disse, afirmou em várias oportunidades, não teve contato com a Ariana na sexta-feira. Passa o sábado, não liga, passa o domingo, não liga, passa a segunda, não liga, quer dizer. É outro indício forte, né, de que tem culpa, né, nesse episódio e que vai pagar pelos atos que cometeu. Tá certo. Promotor Alexandre Serratin, obrigado por essa entrevista, o senhor receber
a reportagem da JMV-TV e também do Jornal do Médio Vale, para falar um pouco como está o caso aí da Ariana, né, já que neste sábado, dia 22 de junho, completa um ano da morte da Ariana e o seu corpo foi achado depois no dia 16 de julho do ano passado. É sempre um prazer poder externar à população, a qual eu represento com muita honra, o trabalho que o Ministério Público realiza, as ações, né, em prol da comunidade, em prol da verdade, e agradecer a possibilidade de utilizar o espaço que vocês nos colocam à disposição, justamente para prestar contas à população do que acontece. Muito obrigado.